O que estaria por trás da transferência do presidente Bolsonaro do calabouço da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para a Papudinha? Aí a pergunta que não quer calar: o que teria motivado Alexandre de Moraes a fazer essa transferência do Neida Jair Bolsonaro? Um monte de gente falando que, por exemplo, pode ter sido a insistência e o trabalho primoroso do senador Flávio Bolsonaro, que é nosso pré-candidato à presidência. O Sam Pancher diz: na decisão de transferir Bolsonaro, Moraes colecionou uma série de entrevistas de Flávio Bolsonaro reclamando das condições do pai na prisão. Vem ocorrendo uma sistemática tentativa de deslegitimar o regular e o legal cumprimento da pena privativa de liberdade de Jair Bolsonaro. Isso o Ovo que Tudo Vê alegou na sua decisão. Não me espanta que o Ovo que Tudo Vê queira continuar brincando com a verdade, não tenha nenhum tipo de constrangimento em fazer isso, mas nós aqui no nosso plantão, no nosso turno, não deixaremos passar em branco, porque não tem nada a ver com o cumprimento regular e legal da pena privativa de liberdade. Jair Bolsonaro está com 70 anos, tem uma série de comorbidades. Em qualquer outro caso, Jair Bolsonaro estaria numa prisão domiciliar. E quem chamou a atenção disso diuturnamente foi o Flávio Bolsonaro, em todas as entrevistas que deu, todos os podcasts que concedeu, todas as reuniões que fez. O Flávio está em pré-campanha eleitoral, então ele saiu pelo Brasil conversando com muitos atores e atores de peso, atores importantes. E claro que falando, abertamente, publicamente, sobre todas as questões. Pode ter havido uma pressão sobre isso? Sim, pode ter havido uma pressão sobre isso. Mas existe também um outro motivo possível, que é a investigação da Defensoria Pública do Distrito Federal, acionado pelo Gaia e por um outro senador, que esqueci o nome dele, para verificar as condições em que Bolsonaro, tendo 70 anos, sendo réu primário, com todas as comorbidades, estava sendo tratado no alojamento da Superintendência da Polícia Federal. Gustavo Gaia ontem, inclusive, gravou um vídeo falando sobre isso e ficou muito satisfeito. Disse que a Defensoria recepcionou a denúncia deles e já marcou a inspeção para o dia seguinte. E eu vou dizer para vocês por que eu acho que o que fez efeito é essa investigação da Defensoria Pública do Distrito Federal. Foi só a notícia, a nota da Defensoria Pública do Distrito Federal vir a público que no dia seguinte apareceram com protetores auriculares para Jair Bolsonaro. Não bastando, 2 dias depois da nota da Defensoria Pública, eles resolveram desligar o gerador das 19h30 às 7h30 da manhã. Então, me parece, pelo frigir dos ovos, que a coisa caiu mais para essa investigação da Defensoria Pública do Distrito Federal. Mas é só isso que está rolando? Não, não é só isso. O contexto é muito maior e muito mais profundo. Ontem, Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro marcaram uma reunião com Gilmar Mendes para pleitear a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Então, vamos lá. Eu não acredito que tenha sido esse tipo de pressão que resultou na transferência, porque, na verdade, Tarcísio e Michele foram pleitear prisão domiciliar e não transferência de Superintendência da Polícia Federal para Papudinha, certo? Guarda isso em perspectiva, porque parece que o Ovo que Tudo Vê também recepcionou a solicitação de Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, mas falou que antes na análise do novo pedido de prisão domiciliar humanitária, ele quer que seja realizada nova perícia por junta médica da Polícia Federal para analisar a atual situação do custodiado e as eventuais adaptações para a manutenção de cumprimento de pena no novo local Papudinha. O que o Ovo que Tudo Vê disse? Olha só, vocês estão me enchendo o saco com prisão domiciliar, eu não vou cumprir a lei. Vocês entenderam que no caso dele e todo mundo que está envolvido com isso, eu não vou cumprir a lei? Então, o que será? Ele já saiu lá do meu calabouço, eu já transferi ele para Papudinha. Deixa ele lá e nós vamos enviar uma equipe médica da Polícia Federal que vai avaliar se aquela condição é melhor para as comorbidades dele ou não. E é isso. Vocês esperavam outra atitude do Ovo que Tudo Vê? Eu não esperava. Mas é só isso? Não, não é só isso. A gente vem acompanhando desde ontem um quebra-pau entre Alan dos Santos e Michele Bolsonaro e com o nome de Tarcísio de Freitas envolvido nesse imbróglio todo. Inclusive Paulo Figueiredo falou bastante ontem no Paulo Figueiredo Show. E, gente, isso me preocupa em demasia, eu vou mostrar para vocês por quê. Olha o post desse cara, ele fez isso no dia 15 de janeiro, ontem. Dica para Gilberto Kassab, Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Baleia Rossi, Gilmar Mendes, Michel Temer e Marcos Pereira, os caciques do Centrão. Querem travar publicamente o Flávio? Façam Michele Bolsonaro, vice de Tarcísio, entreguem a dosimetria e entreguem a domiciliar a Bolsonaro. Só isso, de nada.
O que, no fundo, faz todo sentido. Você quer travar a candidatura de Flávio Bolsonaro, é só colocar Michele Bolsonaro, que tem um sobrenome Bolsonaro, como vice de Tarcísio, e todo mundo se sentiria atendido e entregaria a dosimetria e a prisão domiciliar de Bolsonaro. É algo que pode estar na mesa sendo negociado nesse exato momento? Por mais terrível que possa ser passar essa notícia para vocês, sim, é algo que pode estar na mesa. Por que eu digo isso? Porque nós só ficamos sabendo que Michele estava em tratativa com Tarcísio de Freitas para se dirigir ao STF e pedir piedade por Bolsonaro ao próprio algoz, quando Michele e Tarcísio já tinham ido. Então, pode haver mais coisas que posso imaginar a nossa vã filosofia. E é aí que entra o Alan dos Santos, descabelando o palhaço, xingando como se não houvesse amanhã, tentando alertar Michele, pelo amor de Deus, você está sendo enganada? Quem está por trás disso é o Centrão, esse povo todinho aqui, que esse moço marcou. Não. Aí, em outro post, esse mesmo Roberto diz o seguinte: Bolsonaro não terá domiciliar e a Mi Bolsonaro sabe disso. É a única que está tentando resolver de forma efetiva e política. Os filhos só atrapalham. Vocês já sabem, né? Vocês que me seguem já sabem. Falou aqui, os filhos só atrapalham, você já sabe de onde que vem. Vem do Centrão. Vem do arquiteto dessa bagaça toda, que só tem a oferecer a nós, população brasileira, escravidão. Gente que está envolvida no Banco Master. Gente que está envolvido em lista de Odebrecht. Os caciques de sempre. Disse os filhos só atrapalham, senhores. Foquem nisso. E aí ele diz: a única pessoa que está tentando resolver o problema de forma efetiva e política é Michele Bolsonaro. E aí entram os argumentos do Alan dos Santos, os xingamentos, as revoltas e a indignação. É importante que você entenda que o Alan não está indignado com Michele, como se Michele fosse alguém desonesta, sem caráter, e que Michele estivesse enganando o próprio Bolsonaro ou ao país. Ele está indignado com a situação, indignado pelo fato de Michele não entender que ela está sendo usada. Porque se isso aqui se confirmar, senhores, é a prova de que Alan dos Santos tinha razão o tempo inteiro. Por que será que eu acho que tem muito mais no meio desse jogo que possa imaginar a nossa vã filosofia? Eu queria saber qual foi a impressão que você teve depois que eu trouxe todos esses fatos alinhavadinhos para vocês. Conto com você. E aí? Deixa nos comentários o que você acha. Eu faço questão de responder os comentários mais interessantes. Obrigada por ter ficado até o fim. Beijo no coração